Você sabia que você já é salvo? Talvez você nunca parou para pensar nisso. A Bíblia não contém erros. Efésios 2:8. Pois é pela graça que sois salvos, por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. E morreu na cruz. Ele morreu para te dar a salvação. Então, pela graça sois salvos. Glória a Deus. Abba Pai, graça e paz, igreja abençoada. Glória a Deus por cada um que está aqui. Vamos louvar a Deus e agradecer a Deus pela semana, pelo mês, pelo ano, pelo mover que estamos vivendo. Pai nosso que estás em nós, santificado foi o teu nome, Senhor. Ó Senhor e Deus, em nome de Jesus Cristo, nos congregamos, nos reunimos como igreja e cremos pela fé que a tua direção nos é dada pelo Espírito Santo, confirmado pela tua palavra. Eu creio pela fé que a tua graça em nossas vidas é o que nos faz reinar em vida e andar em excelência de vida em Cristo Jesus. Haja ministração de anjos em nosso favor nesta noite, haja cobertura angelical e haja revelação da graça e do apostolado para todos que estão aqui em Santo André e aos que estão ao vivo pelo YouTube e Facebook. Que a tua palavra não volte para o Senhor vazia, mas que seja revelada a cada um que vai me assistir e me ouvir nesse momento ao vivo, para a glória de Deus, em nome de Jesus Cristo. Bem sei que tudo podes e que nenhum dos teus planos pode ser impedido. O Senhor é poderoso para fazer além daquilo que pedimos e pensamos, segundo o seu poder que opera em nós. Que a tua palavra seja revelada para a tua glória, em nome de Jesus. Amém? Quem pode dar uma salva de palmas ao Senhor? Nosso Deus, Jesus, Abba Pai. Maravilha, glória a Deus. Maravilha. Pode se assentar, abençoados em nome de Jesus. Anjos estão chegando aí. Graça e paz a você no nosso site, Graça e Apostolado. Graça e paz a você aí no YouTube ao vivo. Graça e paz a você no Facebook ao vivo. Que os anjos ministrem em sua vida para a glória de Deus, em nome de Jesus. Bíblia, papel e caneta, hein? Estamos ao vivo para toda a terra. Você que está aí na internet, já vai compartilhando pelo YouTube, vai compartilhando pelo Facebook. Estamos ao vivo para toda a terra. Olha, hoje é quarta-feira, sábado e domingo passado foram 2 dias de glória aqui no MGA. Foram dias 12 e 13 de março de 2022. Uma tremenda manifestação do Espírito Santo, onde todos, não foram alguns não, todos, se cumpriu o Atos 2:4 aqui, todos foram cheios do Espírito Santo. Então, 12 e 13 de março que passou, né? Hoje é dia 16, foi uma glória, foi uma manifestação tremenda, marcante, inesquecível na vida dos que estiveram aqui, 12 e 13 de março, celebrando MGA 25 anos em graça. Você que está me assistindo, eu tenho recebido já muitos testemunhos, já está no Facebook, já mandaram nos grupos MGA, já mandaram para o meu e-mail. Aliás, se você quer participar do nosso grupo MGA de WhatsApp, anote aí, ó, 011, que é São Paulo, 991553805. Anote aí, ó, grupo MGA de WhatsApp. Você quer participar, você que tem recebido a graça, em alguma cidade do Brasil, algum estado, tem gente até de fora, da Espanha, de Portugal. Se você quer receber, quer participar do nosso grupo de WhatsApp, anote aí, ó, 011 991553805 para você participar e eu vou te adicionar. Então você chama nesse número aí que eu vou te colocar no grupo MGA de WhatsApp. 011 991553805. MGA, grupo de WhatsApp. Amém? Participe, porque quem esteve aqui sábado e domingo está impactado. As pessoas estão mandando e-mail, estão mandando testemunho, colocaram no Facebook, estão colocando nos grupos. As pessoas estão impactadas. Jovens, solteiro, casado, criança, mulheres, homens, estão impactados pelo mover do Espírito Santo, que foi dia 12 e 13 de março. Por falar no Espírito Santo, uma salva de palmas a Ele. Glória a Deus. Olha, quem esteve aqui no sábado, eu fiz o lançamento do volume 7.
meu livro é o mais recente lançamento, série Graça e Apostolado, volume 7. Série Graça e Apostolado, volume 7. O lançamento oficial foi sábado passado, tá? Então, você quem estava aqui adquiriu na hora, ao vivo, né? Você que não estava aqui e quer receber, eu te envio pelo Brasil, para todo o Brasil, pelos Correios. Não paga o correio, tá? Já está incluído, o valor do livro já está incluído. Então, você chama aí no WhatsApp, ou no YouTube, ou no Facebook, ou no nosso site, graçaeapostolado.com, tem aí também o link para você adquirir o mais novo lançamento, meu trabalho no Senhor, livro Graça e Apostolado, série Graça e Apostolado. Já estamos no volume 7, hein? Se você não tem nem o 1 nem o 2, está atrasado. Então, para de fato estar debaixo do apostolado, acompanhar o mover, você tem que estar sabendo o que o Espírito Santo está falando aqui no MGA, para toda a terra. Então, olha aqui, um dos assuntos, graça, um outro nível da fé. Tem a abençoada Evanilda, deve estar ao vivo aí, graça e paz, abençoada Evanilda do Paraná. Ela falou, eu não sabia que era assim, quando eu estava na lei, eu não sabia. Irmã, a graça é um outro nível da fé. Outro assunto desse livro, gentios, povo eleito e predestinado. Está aqui também no volume 7. E o outro assunto, esse assunto todos cristãos em graça têm que saber de cor e salteado. Libertação em graça. Libertação em graça, libertos do sistema, libertos da religião, libertos de demônios. Então está aqui, eu explico, eu ensino. Você pega a sua Bíblia e acompanha junto. Você vai fazer como que um seminário. Você vai fazer um estudo bíblico, profético e apostólico. Tudo que Deus me ensinou, eu coloquei nos meus livros. Já estamos no volume 7, hein? Se você não tem nenhum, 1, 2, 3, 4, 5, 6, sábado passado foi o lançamento oficial, volume 7, série Graça e Apostolado, tá? Me chama no WhatsApp, me chama no YouTube, me chama aí na Rádio MGA também, tem o nosso link. Então, adquira e cresça na graça. As revelações da Bíblia, aquilo que você não entende na Bíblia, eu explico, eu ensino nos livros MGA. Série Graça e Apostolado. É só chamar e eu te envio pelo correio, tá bom? Glória a Deus pela sua vida. Volume 7, lançado sábado passado. Vamos ao assunto de hoje. Bíblia, papel e caneta, está aqui. Anote o tema aí, por favor. MGA, para quem quer mais de Deus. Essa é a diferença, né, abençoado? Essa é a diferença. Olha, eu sou obrigado a falar daquilo que eu sei, daquilo que Deus tem me dado. Existe alguns por aí que estão distorcendo a graça, distorcendo a Bíblia. Uns falam além, falam coisas que não está escrito, outros falam menos, nem o que está escrito não fala, né? Outros abafaram o Espírito Santo, outros tiraram da igreja de Cristo os dons espirituais, quer dizer, coisa que não se pode fazer, né? A igreja de Cristo, como que alguém pode tirar? Como que alguém pode mexer? É igual você ir na casa de alguém e mudar a televisão do lugar, mudar a cama de lugar, mudar o sofá de lugar. Você pode fazer isso na casa de alguém? Imagina na casa de Deus, que é a igreja. Mas alguns insensatos, ignorantes na revelação, ignorantes, não tendo conhecimento, não tendo sabedoria, não tendo revelação, têm mexido em coisas que não pode mexer, né? O Senhor, Ele é o cabeça da igreja e tem coisas, aliás, segundo Samuel 6, Uzá morreu, pagou com a vida porque tocou na arca. E eu já vi gente morrer, hein? Eu já vi gente pagar com a vida. Alguns são insensatos, ignorantes, radicais, intransigentes, igual o cavalo, igual a mula. Salmo 32, 9, não sejais como o cavalo e a mula, que não tem entendimento. Tem alguns que são como o cavalo e a mula. Cavalo, mula, radical, jegue, jumento, intransigente. Alguns chegam a pagar com a vida, como foi o caso de Uzá, que tocou na arca e morreu. Então, MGA, para quem quer mais de Deus. Quando eu comecei na fé, lá em 1991,
Eu cheguei na Igreja Batista e eu queria mais de Deus. Mas eu cheguei lá, tinha que aceitar Jesus. Primeiro passo. Depois tinha que se batizar nas águas. Batizei nas águas. Depois tinha que tomar a Santa Ceia. Toma a Santa Ceia. Aí o quarto passo, alguns falavam em línguas. Quarto passo. Eu já tinha alcançado os quartos, eu já tinha aceitado Jesus, como diz o outro, eu já tinha batizado nas águas, eu já estava tomando Santa Ceia, e eu já estava falando em línguas. E eu falei, é só isso? Falei, acabou? Não tem mais? E agora? Não, agora todo mês você toma Santa Ceia, mas estou tomando já. Batizar não, já batizei. Tem que ser, já aceitei Jesus, já aceitei Jesus já. Não, agora falei, não, já estou falando faz tempo. Traduzindo, não tinha mais. Parou ali. Foi quando eu conheci um profeta. Foi quando, lá na Igreja Batista, um profeta chegou lá numa quarta-feira para ministrar, para pregar. O culto começava às 7h30, eu cheguei umas 7h40, 7h45. Quando eu cheguei, ele já estava ministrando. Um homem de Deus, cheio do Espírito Santo. Cheio do Espírito Santo. Muito diferente daquele pastor Batista. Tradicional, limitado. O pastor Batista, Deus estava só na Bíblia, ou no céu. Traduzindo, estava longe dele, estava distante. Falava de Deus, mas não convencia ninguém. E quando eu cheguei naquela quarta-feira, tinha um profeta lá, diferente do pastor, diferente do meu pai, que era pastor, diferente de todos os pastores que eu conhecia, um homem que eu nunca tinha visto. Quando eu vi pela primeira vez, eu falei, é igual a Elias. Falei, esse é igual a Elias, eu nunca tinha visto. Só na Bíblia. Elias, Eliseu, Samuel. Na Bíblia eu tinha visto, mas a Bíblia estava longe de mim. Pô, a Bíblia, você vai ler Paulo 2000 e poucos anos atrás, está longe. Você vai ler Reis, você vai ler Elias, Eliseu, 3.000 anos atrás, 2.800 anos, 3.000 anos atrás, quer dizer, está longe. Então eu só tinha visto na Bíblia. Elias, profeta, só tinha visto na Bíblia. Quando eu vi ao vivo, como muitos de vocês sábado e domingo passado, quando eu vi ao vivo eu fiquei impactado, eu fiquei sem explicação. As pessoas estão me ligando, hoje já é quarta, o evento foi sábado e domingo, as pessoas estão me ligando, estão mandando áudio, estão mandando mensagem, estão escrevendo, as pessoas estão impactadas, porque como foi comigo um dia, agora está sendo com eles. Quem está entendendo? Por quê? Porque provavelmente só viram um pastor batista por aí, ou um pastor pentecostal que só gritava, né? Não tem muitos que só grita, só fala alto, ou seja, lata vazia. Está cheio de lata vazia. E quando eu vi aquele profeta, um homem de Deus, a primeira coisa que chamou atenção, um homem cheio do Espírito Santo. Isso já marcou. Porque eu queria ser cheio do Espírito Santo. Eu li a Bíblia, eu queria ser igual aos homens da Bíblia. E o pastor Batista estava longe. Estava muito longe, muito... Uma aguinha, sabe, um café com leite bem fraquinho. Só para não ficar no mundo, sabe? Só para não ficar no mundo. Quando eu encontrei um homem de Deus, eu falei, é isso que eu quero. É isso que eu quero. Bom, traduzindo, eu fiquei de frente, Deus me colocou de frente do pastor Batista, uma aguinha com açúcar, só para não ficar no mundo, e um homem de Deus, um homem cheio do Espírito Santo. Quem está entendendo? Eu fiquei de frente. O pastor Batista eu já tinha. Que nunca, sem exagero, nunca recebi uma revelação da parte dele. Também ele nunca falou. Como é que eu ia receber? Então, nunca. E o homem, quando a primeira vez que eu vi o homem recheou minha vida de revelações. Manifestação do Espírito. O homem era cheio do Espírito Santo. Quem está entendendo? Então eu fiquei de frente, literalmente, o pastor Batista e o homem de Deus cheio do Espírito Santo. Já contei esse testemunho, de tempo em tempo eu vou falando um pouquinho, porque faz parte do que eu vou falar hoje. Bom, eu fui atrás desse homem, porque eu morava em Santo André, nunca tinha visto ele na vida, nem sabia que podia existir um homem daquele jeito, nem sabia, porque eu sou filho de pastor, meu pai pastor, eu não sabia que tinha um homem assim, vivo na terra, eu tinha visto na Bíblia. Quem está entendendo?
Na Bíblia eu tinha visto, eu não sabia que tinha na terra. Cheio do Espírito Santo, o mover de Deus, a manifestação. Na terra eu não sabia, eu só sabia que tinha na Bíblia. Quando eu encontrei aquele homem, eu fiquei impactado. Quem está entendendo? Então ficou diante de mim o pastor de um lado, Batista, e o homem de Deus cheio do Espírito Santo do outro lado. E eu, dentro de mim, eu queria aquilo que ele tinha. Por isso que as pessoas vieram sábado e domingo aqui. 12 e 13 de março. Porque pastor Batista as pessoas já têm, né? Pegou essa? O pastor Batista, tem pastor Batista, tem o presbiteriano, tem o padre católico, né? Tem o da metodista, tem por aí vai. O pastor tradicional já tem. Difícil é achar um profeta, um homem cheio do Espírito Santo. É ou não é verdade? O que você acha que fez as pessoas saírem do Maranhão e vir em Santo André? Não é por causa de um pastor Batista, não? Você acha que não tem pastor Batista lá no Maranhão? Está cheio. O que fez as pessoas sair de Brasília, do Rio de Janeiro, Pernambuco, Manaus, Amazonas? O que fez a pessoa sair de lá para vir aqui? Se fosse por causa de um pastor Batista, na rua de trás tem bastante. É ou não é verdade? Aqui do lado tem. Não é verdade? E o que trouxe as pessoas aqui? Foi a mesma coisa que aconteceu comigo. Todos ficaram diante de um pastor tradicional, que mesmo com a Bíblia, só tinha palavras. É ou não é verdade? Mas do outro lado tinha um homem de Deus cheio de Espírito Santo. Um profeta, um homem de Deus. Assim como eu tomei uma atitude, muitos tomaram. Por isso que receberam a unção. Que é o que eu vou falar hoje. Por causa de uma atitude de fé. O assunto hoje, MGA, para quem quer mais de Deus. Aqui, pregamos a graça e o apostolado. Alguns por aí também pregam a graça e o apostolado. Alguns distorcidos, alguns mudaram, alguns do jeito deles. Nós, como está escrito. Já é uma diferença. Nós, como está escrito. Porque se estiver escrito, eu creio, eu não vou mudar. Foi quando eu me converti à graça, em fevereiro de 1997, foi uma das primeiras coisas que eu falei para o Senhor. Falei, se tem alguma coisa errada, sou eu, não é a palavra. Eu que tenho que mudar. Eu fui ler Efésios 1:4, Deus me escolheu antes da fundação do mundo. Eu pensava que eu tinha livre-arbítrio, que eu tinha citado Jesus, eu que tinha escolhido Deus. Ele falou, não, eu te escolhi antes da fundação do mundo, você não tinha nem nascido. Então quem teve que mudar fui eu. Eu estava errado, a Bíblia estava certa. Eu que tive que mudar. Pois bem, eu fiquei diante de um homem, o pastor Batista, e do outro lado, um homem cheio do Espírito Santo. E numa atitude de fé, como muitos tomaram 12 e 13 de março passado agora, numa atitude de fé, eu fui atrás desse homem cheio do Espírito Santo, esse profeta. Fui atrás. Eu descobri aonde ele ministrava, eu descobri o monte dele, eu descobri aonde ele ministrava. E fui atrás desse profeta, como muitos vieram sábado e domingo aqui. Quem está entendendo? Você está percebendo que a história é semelhante? Porque o pastor Batista, geralmente, você acha em qualquer lugar. Desculpa aí. Não é? Não é? O pastor Batista, aqui do lado tem um. Se você sair daqui para ir lá, você não vai ter muita coisa lá. Vai ter água, né? Vai ter o pão. A água pode ser do mês passado. O pão já pode estar duro, velho. Mas aqui no MGA é fresquinho. É diferente. Lá tem água, mas aqui a água é nova. É água dada na hora. Lá tem pão, mas aqui o pão é fresquinho. Não é de ontem, não. Bom, eu fui atrás do homem de Deus, fui atrás do profeta. Descobri onde era o monte dele, descobri onde ele ministrava, fui chegando perto dele, fui me aproximando dele, fui chegando perto dele, até que comecei a servir o homem de Deus. Comecei a servir o homem de Deus, até que começamos a viajar o Brasil, a ministrar juntos. Ó, já mudou. Para quem estava numa igreja batista lá, né, com o pastor devagar quase parando, já estava andando com o profeta, viajando junto. Ministrando junto, os dois juntos, ele de um lado e eu do lado dele, ministrando os dois juntos. Já não é uma glória? Bom,
Aprendi com o profeta, aprendi com o Espírito Santo me deu a unção do profeta em porção dobrada, e eu estou aqui já faz 25 anos em graça. E o ano que vem, 30 anos de ministério. Parte da minha história. Bom, então depois de 30 anos, vamos para 30 anos ano que vem de ministério, eu venho dizer para vocês, o MGA é para quem quer mais de Deus. Como eu um dia queria mais de Deus. Porque eu estava na igreja batista, tem que aceitar Jesus, já aceitei. Ou tem que passar pelas águas, já passei, pastor. Ou tem que tomar Santa Ceia, eu já tomei, estou tomando certinho, não falta uma. Não, vamos buscar o Espírito Santo, falar em língua, já estou falando faz tempo. E agora, acabou? Falei, putz, não tem mais nada, era só isso. Aceitar Jesus, batizar nas águas, tomar Santa Ceia, falar em língua. Eu falei, é só isso aí? Não parou aí? Irmãos, e tinha parado aí mesmo. E está parado até hoje. É porque não recebeu a graça ainda. Quem está entendendo? Não recebeu a graça e o apostolado ainda. Está lá vivendo de obras mortas. Está parado ainda. Desculpa, qualquer um que chegar numa igreja evangélica vai ter que aceitar Jesus. Isso as pessoas já faziam nos anos 60. Estamos em 2022. Qualquer pessoa que chega numa igreja evangélica tradicional vai ter que aceitar Jesus, que é o primeiro passo. Depois vai ter que se batizar. Depois vai ter que começar a tomar a famosa Santa Ceia, que não é santa e nem é ceia, é Páscoa judaica. E em alguns lugares, nem todos, falar em línguas. Alguns lugares, nem todos. Tá bom, e agora? Aí não vai ter mais o que fazer. Alguns lugares, campanha e corrente. Aí você faz a campanha para Deus te abençoar, mas faz 40 anos que está fazendo essa campanha. Aí começa a fazer a campanha de libertação, mas faz 35 anos que você faz campanha de libertação. Quer dizer, fica rodando em círculo e não sai daquele lugar. É ou não é verdade? Mas eu vim te falar uma boa notícia. Você que recebeu a graça e o apostolado, através desse ministério, eu vim te falar uma coisa. No MGA, é para quem quer mais de Deus. Vem até do Maranhão. Olha onde está o Maranhão, hein? Olha onde está o Maranhão, hein? Olha, irmão. Você não pode voltar, irmão, como você chegou aqui, meu. Senão você só gastou dinheiro. Você sai do Maranhão? Mas eu quero dizer para vocês que eu não gastei dinheiro em ir atrás do profeta. Eu recebi a unção do profeta. Eu juntei moedinhas. Eu estava numa vida, num tempo difícil. A pastora vendia pão. Ela fazia pão. Como chama aquele lá? Aquele que tinha trança, como chama? Um pão trançado, não sei como chama lá. Ela fazia um pão caseiro para vender. Olha a situação do pastor. Eu já era pastor. Nós já éramos pastor. Ela fazia, 10, 15, 20 pães, aí nós vendia. Juntava moedinha para colocar gasolina no carro. Tem gente que veio aqui 12, 13 de março na dificuldade. Eu não estou dizendo que a vida é fácil, a vida é difícil. Teve gente que me falou assim, eu só tenho X, eu tenho que pagar, eu tenho que vir de ônibus, eu tenho que pagar hotel, e eu só tenho isso. Teve gente que me falou, outros. Então a vida não é fácil. Para ir atrás do profeta, do homem de Deus, e para receber a unção, eu tive que pagar um preço. Não seja radical e nem seja jegue, jumento, ignorante, para dizer assim, mas Deus habita em mim, eu não preciso. Não precisa? Você vai morrer sem unção. Porque a unção não é dada assim, você no shopping, você no boteco, você na padaria tomando cachaça. A unção não é dada assim não, irmão. Quem entendeu, hein? Você na feira, você no mercado, você na farmácia. A unção não é dada assim, não. Das duas uma, tem caneta aí? Das duas uma. Ou você vai ter que ir atrás do profeta, ou o profeta vai atrás de você. Na Bíblia tem os dois. Na Bíblia tem quem foi atrás do profeta, a rainha de Sabá, lembrou? Foi atrás de Salomão, pagou um preço danado. E os etíopes vieram de longe, fizeram uma caravana, uma comitiva, para ir atrás de Salomão. Então na Bíblia tem quem foi atrás do profeta, como o povo se reunia para ir ouvir Moisés no Monte Sinai. E tem também o profeta que foi atrás do Davi, igual Samuel foi atrás do Davi, o Elias foi atrás do Eliseu.
Então, das duas, uma. Ou você vai ter que ir atrás do profeta, ou o profeta vai ter que ir atrás de você. É o único modo de receber a unção de Deus. Não tem outro. Então não vem com essa de ser o santão. Ah, Deus habita em mim, eu não preciso ir lá não. Precisa sim. Ou eu vou ter que ir aí, ou você vai ter que vir aqui. Não tem outro meio. Quem entendeu? Não tem outro meio. Dependendo da sua fé, talvez via internet. Isso depende da sua fé. Você que está ao vivo agora, você que assistiu dia 12 e 13 de março. Dia 12, foi sábado, culto às 18 horas. Dia 13, culto domingo, 9h30 da manhã. Dia 13, culto à noite. Então, pela fé, talvez, pela fé, pela sua, não pela minha. Porque é você que quer unção. Eu já tenho. Eu posso liberar. E pela fé, talvez você possa receber aí pela internet. Como muitos receberam, estão me ligando. Tem pessoas me ligando, mandando áudio. Pastor, eu estava aqui em casa, no Rio Grande do Sul. Olha Rio Grande do Sul, hein? Um dos testemunhos, já tem mais. Eu estava aqui no Rio Grande do Sul, meu marido saiu, meu filho saiu, fiquei sozinha. Pastor, a unção veio aqui, pegou fogo e blá, 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 blá. Lá no Rio Grande do Sul, a mulher ao vivo assistindo. Então, vou falar mais uma vez, o Espírito Santo manda. É bom você escrever isso para nunca mais esquecer. Só tem duas maneiras de você receber a unção na sua vida. Só tem duas, pela Bíblia. Ou você vai ter que ir atrás do profeta, vir atrás do profeta, para receber a unção que ele tem. Ah, mas a unção não é de Deus? É de Deus, mas está no profeta. Quem entendeu? É de Deus, mas está no profeta. É só você ler a Bíblia. O Elias teve que ir até o Eliseu. Está claro aí? Para que o Eliseu recebesse a unção de Elias. Não foi de outra forma. O Davi recebeu a unção através de Samuel. O Samuel foi na casa do seu pai Jessé, mandou chamar Davi e o Davi recebeu a unção. Só tem essas duas maneiras. Ou o profeta vai até o Davi, ou então o Elias vai até o Eliseu. É as duas únicas maneiras. Entenderam? É assim que se recebe a unção de um homem de Deus. Quem está entendendo? A salvação não. A salvação você foi comprado pelo sangue de Jesus, você foi reconciliado com Deus e pela graça você é salvo. Tá claro? Aí é diferente. Quer que eu fale de novo? A salvação, você não precisa de mim para nada. A salvação, você não precisa de apóstolo, você não precisa de profeta, você não precisa de evangelista, você não precisa de pastor, você não precisa de... Para a salvação, você não precisa de ninguém. Porque você foi comprado por bom preço. Você foi reconciliado com Deus. Cristo fez isso para ser salvo. E pela graça você é salvo. Não precisou de ninguém. Está claro aí? Mas para receber uma unção profética, apostólica, ou o homem de Deus vai ter que ir até você, ou você até o homem de Deus. Ficou claro? Deixa eu avisar aqui que dia 10 e 11 de junho de 2023. Está longe, hein? Pastor José Davi de Brasília já fez as contas. 15 meses. Ah, está longe. Não, calma aí. Onde é que você está? Você está longe? 15 meses, dá para você já começar a pagar a passagem de avião. Quanto que é a passagem? Eu vou falar um valor qualquer, eu não sei quanto que é a passagem, vou falar qualquer valor. Quanto que é a passagem? 1.000. Ó, já dá 10 de 100. Tá vendo? 12 vezes, já menos que 100. Falta 15 meses, faz em 15 meses, em 14, em 13. Dá ou não dá para vir? Não, dá ou não dá? É só ter a fé ativada. Eu estou avisando antes. Nós estamos em março de 2022. Março. Dia 10, marca aí na folhinha, marca na Bíblia, marca no papel. Dia 10, olha quando que eu estou avisando, hein? Dia 10 e 11 de junho de 2023, MGA, 30 anos de ministério. Nós completamos a semana passada 25 anos em graça. O ano que vem, 30 anos de ministério. Vai ter outro mover. É a hora. Você que não veio 12, 13 de março, é a hora. Ah, pastor, mas eu não tenho R$1.000. Paga em 10 vezes, paga em 12, paga em 13, paga... Eu estou falando 1.000, mas é menos, tá? Pastor José Davi pagou 300 e pouco, não sei quanto foi. É barato.
A passagem de avião comprando antes é barato. Teve gente que veio aí do Rio de Janeiro e pagou R$ 50 na passagem. Pô, R$ 50. A outra pagou 70. Quem aqui não tem? Se você juntar latinha, você arruma uns R$ 70. Entendeu? Bom, cadê o Davis, hein? Tem que mudar de microfone aqui. Bom, o que eu estou querendo dizer para vocês? Que a fé, ela é algo que só depende de você. A fé não depende de Deus. A fé, eu que fui atrás do profeta, porque eu queria o que ele tinha. Quem está entendendo? Você não queria o come de Deus. Então, eu fui atrás do profeta por quê? Porque eu queria o que ele tinha. Eu queria o que ele tinha. Eu fui atrás dele até receber o que ele tinha. Ficou claro? É assim que funciona. Glória a Deus. Abram suas Bíblias aí, vamos começar aqui, ó, em Jeremias 33. Eu já falei bastante pelo Espírito Santo, vamos ver o que está escrito aqui, ó. O assunto hoje, MGA, para quem quer mais de Deus. Tem gente me falando assim, apóstolo, eu nunca imaginei, eu nunca pensei, eu nem sabia que tinha. As pessoas não. A pessoa chegou aqui sábado, domingo, teve gente que chegou aqui, está pensando que ia ser mais um culto. Pegou fogo. Pegou ou não pegou? Atos 2, todos foram cheios do Espírito Santo. Tem gente que está chorando. Hoje é quarta-feira, me ligaram já chorando, estão chorando que nem criança. Não consegue dormir. Tem gente que não está conseguindo dormir. Você sabia disso? Impactado pelo Espírito Santo. Hoje é quarta, o negócio foi sábado, domingo, hoje é quarta. Estão me ligando, estão mandando áudio, estão escrevendo, tá chorando como se estivesse aqui na hora. Cheia. Pastor, eu começo a falar já. E pega fogo. Porque o Espírito está lá. A unção está lá. Está entendendo? Então a fé não depende de Deus. A fé depende só de você. Nós vamos ter um mover aqui profético semelhante a esse. 10 e 11 de junho de 2023. Falta mais de um ano. Você vai falar para Deus que você não consegue? Eu não consegui porque eu não tinha dinheiro. É uma passagem de R$ 300, você não tem 10 por mês, você não tem 20 por mês. Quem que não tem? R$ 300 de passagem, de avião. Se você comprar antes é 300, 400, é baratinho. Para pagar em um ano, quem que não paga? Vendendo latinha na rua, você paga. Não é? Só uma dica que eu te dei. Só uma dica. Jeremias 33, verso 3. Olha aqui, o assunto que eu quero falar. O MGA não é mais uma igreja evangélica na terra. Nem precisava ter mais uma, porque tem bastante. Tem ou não tem? Igreja evangélica, onde você passar, tem. Você vai num lugar que você nunca foi, tem ou não tem igreja evangélica? Você tropeça na rua, você vê. Várias. Então, o MGA não é mais uma igreja evangélica. O MGA é um mover de Deus na terra. Como assim? Você vai ler a Bíblia? Como foi com Abraão. Abraão morreu. Como foi com Isaac. O Isaac morreu. Como foi com Moisés. O Moisés morreu. Um mover como foi com Josué. Mas o Josué morreu, acabou o mover. Acabou o mover com Josué, foi para Gideão. O Gideão morreu, aí foi para Davi. Mas o Davi morreu, o mover. Está percebendo? É um mover de Deus. Não é uma igreja evangélica na terra. É um mover de Deus. O Davi morreu. O mover foi para Salomão. Mas o Salomão morreu. Aí o mover foi para o profeta Isaías. Isaías morreu. O mover, ele vai passando de profeta em profeta, até que chegou em nós. Você consegue entender o que eu estou falando? Você consegue perceber que o MGA não é mais uma igreja evangélica? Você consegue perceber isso? É um mover de Deus. Pastor, e quando você morrer? Bom, primeiro que eu não sei o que vai acontecer depois que eu morrer. Segundo, pela Bíblia, quando Moisés morreu, Deus colocou Josué. Pela Bíblia, eu não sei se ele vai fazer assim. Como vai ser quando você morrer? Primeiro, não sei. Segundo, pela Bíblia, quando Davi morreu, ele colocou Salomão. Não é assim na Bíblia? E o mover continua. Quem está entendendo, hein? E outra coisa, presta atenção. O mundo sempre foi imundo. Ou seja, sempre teve pessoas no mundo. E daí? E daí que quando o mover estava aqui com Elias,
estava com Elias. Aquela outra cidade, aquele outro estado, aquela outra nação, aquele outro povo, porque o mover estava aqui com Elias. Está entendendo o que eu estou falando? Está entendendo? O Elias foi para o céu, agora o mover está com Eliseu. Mas aquele que mora em outra cidade, não está nem sabendo de nada. O que mora em outro estado, não está nem sabendo de nada. Mas e aquele outro povo, nem sabe de nada. Mas havia um mover na terra. Tem caneta aí? Então você deve ir atrás aonde está o mover de Deus. Pegou? Presta atenção. O Elias foi embora, ficou Eliseu. Você consegue entender que o Eliseu morava numa região, mas tinha outra cidade para lá, tinha outro estado, tinha outro povo. Você consegue entender? Mas o mover estava ali com Eliseu. O mover de Deus está com alguém na terra, está com alguém no Brasil. Você pegou, né, irmão? Você pegou, né? Faz o teste. Faz o teste. Ó, domingo vai ter culto aqui. Vai aqui do lado ali, vai lá. Vai lá. Você vai ver a raiva que você vai passar. Não, tô falando sério, vai lá. Aqui do lado, vai lá domingo que vem. Vai ali, vai aqui na frente. Pode, para lá também tem. Vai lá domingo. Vai lá do começo ao fim. Depois você me fala o que Deus falou lá. Provavelmente nada. Porque o mover de Deus não está em todos os lugares. O mover de Deus... Alô, você já brincou? Foi assim que o Espírito Santo me ensinou. Quem aqui já brincou de passanel? Já brincou de passanel? Passa 3 vezes. Quem já brincou de passanel? A brincadeira do passanel, você não deixa o anel com alguém? Não é assim a brincadeira? Foi o que Deus fez, foi Ele que inventou essa brincadeira. Foi Ele que... Essa brincadeira começou com Ele. Por que você saiu do Maranhão? Não, se o anel estivesse lá, você não tinha vindo aqui. É ou não é verdade? Não, se o anel está na rua do lado, ele ia vir aqui em Santo André. Sair do Maranhão para quê? Se o anel está lá na rua de trás. Eu sou obrigado a falar isso aí. Pense o que quiser pensar, fale o que quiser falar. Eu sou obrigado a... Quer fazer o teste? Domingo vai aqui, domingo então vai ali. Depois você me fala o que rolou lá. Então, já foi em várias... E você não achou o mover e nem o anel. Você não achou. Senão você não tinha vindo aqui. Você tinha ficado para lá. Está vendo o Espírito Santo confirmar? Agora, um dia eu perguntei para Deus por que tem pastor que não gosta de mim. Deus falou, primeiro, porque são invejosos. Eu falei, Senhor, a primeira vez eu assustei, né? Agora já acostumei. Eu falei, Senhor, eu falei, Aí eu comecei a ver, tinha muitos pastores. Aquele do Rio de Janeiro morre de inveja de mim. Bicho, aquele tem uma inveja de mim que você nem imagina. Ele até imita eu. Ele imita. Teve um tempo que eu troquei do modo de vestir, ele trocou também. O modo de vestir. Eu quero ver ele ter um cabelinho assim agora. Quero ver ele ter um cabelinho. Eu vou fazer de tudo, cara. Eu quero ver ele imitar agora. Você arrumar uma peruca? Você sabia? Eu falei, eu vou fazer um teste. Eu troquei o modo de vestir. Não é que ele trocou também? Eu falei, eu vou começar a falar inglês. Não é que ele começou a falar inglês também? Aí eu fui ler Filipenses capítulo 1, verso 15. Paulo disse, alguns pregam a Cristo por inveja. Tal. O assunto de hoje, MGA, para quem quer mais de Deus. Cansou do sistema, irmão? Cansou do sistema, irmã? Cansou de blá, blá, blá? Cansou só de letra, só de estudo bíblico, cansou só de estudo, cansou só de letra. O MGA para quem quer mais. Bíblia todo mundo tem. É ou não é verdade? Quem é que não tem uma Bíblia? Bíblia toda igreja tem, todo mundo tem Bíblia. Mas o Espírito Santo me falou hoje, a Bíblia, ela é apenas uma teoria. Jeremias 33, 3. A Bíblia é só uma teoria. Olha aqui, Jeremias 33, 3. Sabe o que está escrito aqui? Para quebrar a teoria?
Jeremias 30, senão não funciona, hein? Não funciona. Jeremias 33:3. Deus disse: clama a mim. Verbo clamar. Eu clamo, tu clamas, ele clama. Nós clamamos, eles clamaram. Nós clamamos. Conjuguei o verbo clamar. Verbo é ação. O que eu disse? E ação é fé. O que eu disse? Diga comigo, verbo é ação. E ação é fé. O que é ação? Atitude, né? Vou comprar passagem. Eu vou lá, custe que me custar. Eu pago em 3 vezes, pago em 10 vezes, mas que eu vou. Isso é fé, isso é ação, isso é atitude. O que Deus disse em Jeremias 33:3? Clama a mim. Para aí. Você pode ter 53 Bíblias, você pode ter 200 Bíblias, você pode ler a Bíblia o dia inteiro, você pode dormir em cima da Bíblia. Se você não clamar a Deus, nada vai acontecer na sua vida. O Espírito Santo me disse hoje, a Bíblia é apenas uma teoria. Uma coisa é você ler, clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabe. Uma coisa é você ler. Outra coisa é você clamar a Ele e Ele te responder e te anunciar coisas grandes e ocultas que você não sabe. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. O que está acontecendo aí por aí é que estão apenas estudando a Bíblia. É ou não é verdade? Essa é a diferença do MGA. O cara vai lá, faz uma live de meia hora, 40 minutos, 1 hora, só blá blá blá, só conversa. O doente continua doente, o fraco continua fraco e o vazio continua vazio. Porque é só estudo, é só teoria. Quem é que está entendendo, hein? O MGA é para quem quer mais de Deus. E eu penso que a prova de quem quer mais de Deus é ter saído do Maranhão para estar aqui em Santo André, São Paulo. Ué, eu não tenho outro modo de pensar. Você tem outro modo? O cara sair do Maranhão, irmão, não é para passear, né? Porque tem trabalho, tem conta para pagar, tem o dia a dia. O que faz a pessoa sair do Maranhão? Para mim só tem uma resposta. É uma pessoa que quer mais de Deus. Se não tinha ficado lá. Se não tinha ficado lá. Se a pessoa não quer mais de Deus, tinha ficado lá, tinha dado um monte de desculpa. Eu não tenho dinheiro, não tenho condição. Mas você não tem dinheiro, por que não começou a pagar 1 ano antes? Olha quanto tempo que eu estava anunciando 12, 13 de março. Vendendo latinha na rua, você arruma passagem. É só começar a vender latinha 1 ano antes. A passagem de 350, começa a vender papelão, vender latinha, sei lá. Vende bolo na rua, sei lá. Você vai conseguir, Deus é com você. Os anjos estão a seu favor. Então quem tem propósito, quem tem objetivo, quem tem foco, Deus é com a pessoa, Deus é com ele. E a pessoa vai receber a unção, claro. Porque só tem 2 maneiras de receber a unção. A unção não vem de Deus direto. Desculpa, não foi eu que estabeleci assim. Não foi eu que estabeleci. Coríntios 12, 28. A uns pôs Deus na igreja primeiramente apóstolo. A uns pôs Deus na igreja. Em segundo lugar, profeta. Então você vai ter que estar onde? Na igreja onde Deus pôs apóstolo e profeta. Nem que tiver que sair do Maranhão. Ué, como é que você vai receber o que vem de Deus se você não estiver onde Deus estabeleceu o apóstolo e profeta? Hein? Como vai acontecer? Como vai ser? Por isso que as pessoas vieram de longe. Quem está entendendo? Por isso que as pessoas... Por que a rainha de Sabá foi tão longe ouvir Salomão? Salomão era um homem. O que mais tinha no mundo era homem. Salomão falava de Deus, tinha outros que falavam de Deus. Sempre teve gente que falava de Deus. Mas por que a rainha de Sabá foi lá ouvir Salomão? Por quê? Por que o homem sai do Maranhão? Por que a mulher sai de Manaus, Amazonas? Por que o outro sai de Brasília? Por que o casal saiu do Pernambuco? O casal veio de Fortaleza, Ceará. Por quê? A outra veio de Alagoas, Maceió. Por quê? Por que vem de tão longe?
Porque no mínimo descobriu que só tem uma maneira de receber a unção de Deus, através do homem de Deus. Não é assim, eu creio em Deus, Deus está aqui também. Tá bom, está aí também, mas você não recebeu a unção. É ou não é verdade? Não é assim você na feira e a unção vai na sua vida. Não é assim você lavando roupa e a unção vai lá. Não é assim não. Segundo a Bíblia, Deus levanta profetas, levanta apóstolos, mas Deus tem um padrão. Como é que Eliseu se tornou profeta? Diga comigo, através de Elias. Não é o que você sabe? Como que Josué se tornou o grande Josué? Através de quem? De Moisés. É só você ler a Bíblia. Como que Isaac se tornou Isaac? Através de quem? De Abraão. E como que Jacó se tornou Jacó? Através de Isaac e de Abraão. E por aí vai. Quem está entendendo o que eu estou falando, hein? Quem está entendendo o que eu estou falando, hein? Não é do nada. Não é você fazendo feira, você lavando roupa. Não é você no mercado e agora já é um profeta. Como? Do nada. Não é assim na Bíblia. Quem está entendendo? Então o Espírito Santo me disse, a Bíblia, escreva isso, a Bíblia é apenas uma teoria. O que eu disse? Isso quer dizer o quê? Se você não praticar, não vai acontecer nada, irmão. Não, irmão, imagina aí a unção que vocês receberam. Se vocês não tivessem vindo, não ia receber. Está claro ou não está claro? Porque se fosse assim, todo mundo no Maranhão deveria ter recebido. Não, pensa no seu vizinho. Não tem um vizinho lá? Agora pensa num crente da lei. Vê se ele recebeu a unção que você recebeu. Vai morrer sem receber. E Deus não continua sendo Deus? Eu estou te mostrando o quê? Que as coisas de Deus têm um padrão. Só quem está entendendo o que eu estou falando. Só quem está entendendo o que eu estou falando. Olha lá o Jeremias 33:3, ó. Só pode ser por fé, não tem outro motivo. Uma pessoa sair, um homem adulto, sair, deixar sua vida, sair do Maranhão para vir para São Paulo, Santo André, só pode ser por fé. Não tem outra explicação. Não tem outra explicação. Jeremias 33:3. Circule na sua Bíblia, ó, Jeremias 33:3. Ó. O que Deus disse? Clame a mim. O que devemos fazer? E se você não clamar? Deus continua sendo Deus. Se você estiver doente, você vai morrer. Deus sabe todas as coisas. Sabe mesmo, mas você vai morrer doente. Quem está entendendo, hein? Ô irmão, você está doente? É você que tem que orar, irmão. Não sou eu, não. É você que está doente. Quem entendeu? Senão você vai morrer, irmão. E se eu não estou sabendo de nada? Porque eu não sou onisciente. Você mora em outro estado. Você mora em outro país. Eu não estou sabendo de nada. Se você está doente e você não clama, Jeremias, você vai morrer. Não adianta você culpar o pastor, mas eu não estou nem sabendo. Então o maior interessado é você. Não é você que quer a unção? Eu não falei aqui que eu tinha um pastor batista e o homem de Deus. Eu não falei que eu fui atrás do homem de Deus porque eu queria aquela unção. Não falei isso. Como muitos fizeram aqui. Isaías foi na casa de Ezequias. Isaías 38. O Isaías foi lá e disse: Ô Ezequias, assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque certamente morrerás e não viverás. O Isaías pegou e foi embora, virou as costas e foi embora. Sabe o que o Ezequias fez? Na hora começou a clamar a Deus. Quem está entendendo? Por que ele fez isso? Porque o profeta disse que ele ia morrer. Você sabe quem é que tem que orar? É você, irmão, não sou eu não. É você que vai morrer. Tá claro ou não tá claro? É você que vai morrer, irmão. Se você não quer morrer, você... Ó, o Jeremias 33:3, ó. Clama. Não é o que o Ezequias fez? Ó, Senhor, lembra-te que andei justamente... Deus lhe deu 15 anos a mais. Ele ia morrer. Vocês estão entendendo? Vamos mudar de assunto. Jeremias 29. O assunto hoje, MGA. Para quem quer mais de Deus. Você quer mais de Deus, irmã? Você quer mais de Deus, irmão? Clama, Deus disse, clama, ora. Tem gente que nem ora. Você sabia que tem gente que nem ora? Ele perde salvação, pastor? Não, salvação não se perde, que é a vida eterna. Mas ele não ora, o que acontece com ele? Ele não reina em vida. Como é que ele vai reinar em vida se ele nem ora?
Leia a Bíblia, você vai ver anjos ministrando em favor de todos. Anjo com Abraão, anjo com Daniel, anjo com Isaías, anjo com Jeremias, anjo com Davi, anjo com Salomão, anjo com Jesus, anjo com Paulo. Leia a Bíblia, você vai ver anjo para tudo quanto é lado. Mas eram homens de oração. Oravam, clamavam, adoravam. Não era homem que não fazia nada. Eu conheço gente que não faz nada. Também não reina em vida. Também não tem anjo em favor. Porque o anjo não tem obrigação nenhuma. Porque quem precisa de Deus sou eu. O Ezequias ia morrer. Era Deus que precisava de Ezequias? Não, porque Deus era Deus e ia continuar sendo Deus. Quem precisava de Deus era o Ezequias. Ele clamou ao Senhor, rasgou o coração. Tem gente que tem vergonha de orar? Levanta a voz, irmão, vamos orar. Levanta a voz, irmão. Meu Deus e meu Pai, teu é o reino. Levanta a voz, irmão. Está com vergonha do quê? Ou então vai morrer. O Espírito Santo me disse, a Bíblia é apenas uma teoria. Verbo é ação. E ação é fé. Verbo, clama. Verbo é ação, então clama. Clama a mim e responder-te-ei. Deus não fala comigo. Claro que não fala, você também não clama a Ele. Quem está percebendo que é ação e reação? Está percebendo isso? Clama a mim e responder-te-ei. E se eu não clamar? Então não vai ter resposta. E assim o mundo está. E os jovens morrendo com 18, com 15, 17? Não está assim hoje? Eu também não clama. Só vai atrás de molecada, só vai atrás de coisas do mundão, coisas da vida. Está morrendo mesmo. Porque ele não quer saber de Deus. E Deus continua sendo Deus. E vai atrás de coisa errada que acontece. Você vai morrer mesmo. Tem que ser muito predestinado para o anjo livrar. Muito predestinado. Como a maioria não é, a maioria morre. Clama a mim e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabe. Jeremias 29, 13. Olha aí. Jeremias 29, 13. Veja na sua Bíblia. O Espírito Santo diz que a Bíblia é só uma teoria. Só uma teoria. Só que ele também me disse, verbo é ação. Ação é atitude. Clama a mim? Então clama. Clama a mim? Então clama. Clama a mim e você não clama. Clama a mim e fica quieto. Também não vai acontecer nada. Porque verbo é ação. Clama. Eu clamo, tu clamas, ele clama. Nós clamamos, eles clamaram. Tem que ter atitude, tem que ter ação. Quem está entendendo? Senão a Bíblia é apenas uma teoria. O que você vai ganhar de ler o Jeremias 33, 3? Só de ler. O que vai acontecer com você? Só de ler. Não vai acontecer nada. Está claro aí? Porque verbo é o quê? Ação. E ação é o quê? Fé. Jeremias 29, 13. Buscar-me-eis. Deus falando. Jeremias 29, 13. Buscar-me-eis. Verbo é ação, hein? Verbo buscar. Imperativo no futuro. Buscar-me-eis. Se você não buscar, se eu não buscar, irmão, nós seremos como os homens normais da terra aí, homens comuns. Mas se eu clamar, Deus vai responder. Jeremias 33, 3. Se eu buscar, segundo o que ele disse, olha lá, Jeremias 29, 13. Buscar-me-eis e me achareis, é o que ele falou. Aí vem o santão. Mas Deus habita em mim. Irmão, não estou falando disso. Aliás, vou dar uma dica, não perca a mensagem de domingo, hein? Amém, irmãos? Domingo já está no forno, hein? Domingo está preparado. Não perca a mensagem. Você vai precisar muito, principalmente por causa do 12 e 13 de março, você vai precisar muito da mensagem de domingo. Já está no forno. Só que hoje é quarta ainda. Hoje é quarta, a mensagem está no forno, só vou tirar domingo. Não perca a mensagem de domingo. Deus habita em mim. Não, eu sei que Ele habita em você. Como Ele habita nas ovelhas que estão lá no Maranhão. Mas não tiveram uma ação, não tiveram uma atitude, e a unção foi para vocês. E com eles nada. Deus é ruim. Não, não é que Deus é ruim, irmão. Deus tem leis. Existem leis espirituais. Consegue entender? Irmão, vê se você consegue entender. Enquanto você está aqui de domingo orando, cantando, louvando, tem gente que está fumando maconha. É ou não é verdade?
Vê se você consegue entender isso. Enquanto você está aqui de domingo louvando, adorando e dando glória a Deus, tem gente matando, tem gente roubando, tem gente tomando cachaça, se embriagando, se drogando. É ou não é verdade? É verdade. E Deus continua sendo Deus. Só que Ele é com você. E com ele lá que está roubando, se matando, drogando, está lá. Está morrendo, está ficando aleijado, está sendo preso. É ou não é verdade? Quem está entendendo o que eu estou falando? Você consegue me entender, irmão? Que tem gente que é jumento, intransigente, radical. Ah, Deus habita em mim. Habita em você, mas você está se lascando na vida. Habita em você, mas você está empurrando a vida com a barriga. Então o que tem que fazer? Verbo é ação. Deus disse, clama a mim, então clama. Jeremias 29:13, buscar-me-eis, então busca. Está entendendo? Não, a Bíblia é assim. Essa é a diferença do MGA. Tem gente que fala que não tem mais nem que orar. Você está me entendendo? Eu estou lendo Jeremias 33:3, Deus disse, clama a mim. O cara vai lá e fala que não tem mais que orar. Vai vendo, hein? Vai vendo, Jeremias 33:3, que ninguém pode mudar. Deus disse, clama a mim. Não foi Moisés, foi Deus que falou. Jeremias 29:3, Deus disse, buscar-me-eis e me achareis. O cara vai lá e fala que não precisa mais orar. Fala que não ora mais em nome de Jesus, que não precisa mais orar. Vê se não tem coisa errada. Não pode ser com a Bíblia, né? Essa é a diferença do MGA, irmão. Jeremias 29:13. Não importa se é antes da lei, se é na lei ou se é na graça. Não importa, o que importa é quem disse. Quem é que falou isso aí? Não foi Moisés que trouxe a lei. Quem falou foi Deus. Não foi Moisés que disse clama a mim. Quem falou clama a mim foi Deus. Não foi Moisés que disse buscar-me-ei. Não é para você buscar Moisés nem Paulo. Está claro aí? Deus disse buscar-me-eis e me achareis. Quando me buscardes de todo o vosso coração. Ou seja, tem que se entregar a Deus. Tem gente que já não está mais nem sentindo a presença do Espírito Santo. Chegou uma mulher aqui um dia, que estava lá na besta, lembra da besta lá? Aí ela chegou aqui depois de muitos anos, ela falou, nossa, eu não sei mais nem orar. É claro, porque ela não orava mais, ela não fazia mais nada. Lembra, pastora? Ela chegou, nossa, eu não sei mais nem orar. Não, que vergonha, hein, meu? Você não sabe nem orar? Porque foi apagando o Espírito Santo, tirando os dons da igreja. A mulher chegou aqui, morta. E a igreja pegando fogo e ela... Não sei mais nem orar. É o que o homem lá está fazendo. Está matando as pessoas, apagando o Espírito Santo das pessoas, tirando os dons espirituais da igreja com interpretações falsas, dizendo que não é línguas, que é idioma, tirando a vida das pessoas e colocando uma religião que ele está criando lá, que ele pensa que é assim, então ele está mudando, colocando do jeito dele. E nisso as pessoas vão morrendo espiritualmente. Está me entendendo, hein? Eu sou pastor, eu lido com ovelhas. Fala que não existe ovelha, fala que não é mais assim, fala que era para aquele tempo, e as pessoas vão morrendo, porque você tira o Espírito Santo das pessoas. Fica o quê? Fica só uma religião de um homem aí, falando palavras vãs. O MGA é para quem quer mais de Deus. Aqui no MGA não tem conversinha não, aqui Deus mandou buscar, nós buscamos. Deus falou, clama a mim, nós clamamos. Por isso que aqui no MGA tem sinais, prodígios, milagres e maravilhas. Amém? Teve cura aqui, sábado e domingo teve cura aqui. Teve cura divina. Não sou eu que curei alguém. Não sou eu que curo. É o poder de Deus que se manifesta na vida daqueles que crê. Amém? Mais palmas ao Senhor. Glória a Deus. Vamos para Mateus capítulo 7. Mateus 7. O tema hoje, MGA. Não é mais uma igreja evangélica na face da terra. Aliás, igreja evangélica tem tantas, nem precisa fazer mais, tá? Nem precisa abrir mais. Nem precisa abrir mais para quê? O MGA não é mais uma igreja evangélica. O MGA é um mover de Deus na terra. O que prova que é um mover? O que prova que é um mover? Se fosse mais uma igreja evangélica, não precisava a pessoa sair do Maranhão para vir aqui, porque lá tem. É ou não é verdade? Por que saiu de lá para vir aqui? Porque não é mais uma igreja evangélica, é um mover de quem? De Deus.
De novo o Espírito Santo mandou falar. Imagina aí. Imagina lá em Atos, aquele mover, aquela glória. Mas quem mora ali, quem mora em outra cidade não está sabendo de nada. Consegue me entender? Quem está em outra região, quem é de outro povo, não está sabendo de nada. Então, esse mover, ele acontece em um lugar. Pegou essa? Esse mover acontece em um lugar. Ah, mas eu fui na igreja batista e eu também senti a presença de Deus. É verdade mesmo. Você sentiu a presença de Deus, pode ver que já pararam ali, hein? Pode ver que já passou 10 anos, passou 20, passou 40, já passou 100 anos e pararam ali, ó. Aceitar Jesus, batizar nas águas, tomar a Santa Ceia, alguns falam em língua e parou ali e acabou. Não tem mais que isso aí não. Parou aí. É ou não é verdade? Então que mover que é esse? Então Deus não fala mais nada? Então Deus parou ali? Tem uma diferença, irmão. Mateus capítulo 7. Não vim aqui falar mal da Igreja Batista. Estou só fazendo um comentário. Só fazendo um comentário. Que o ser humano, ele limita a Deus. Ele limita. Tem gente que fala, não, isso era para aquele tempo. Se é para aquele tempo, por que eu estou lendo a Bíblia hoje então? Eu não estou naquele tempo, eu estou agora. Eu quero saber de agora. Um dia foi, eu nem estava lá. Eu estou doente, eu estou com uma enfermidade, o médico disse que eu vou morrer. Aí eu estou lendo que Jesus curou, mas eu não estava naquele dia lá, eu estou doente hoje. Quero saber de hoje, de agora. Não, isso aqui foi para aquele tempo. Então me arruma uma Bíblia para agora aí, porque eu estou para morrer, eu estou doente. Eu quero uma Bíblia para agora. Eu quero um Deus para agora. Eu tenho um Deus para agora. Hebreus 13:8. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Deus é para agora. Vem. Ele é para agora. Ele é para agora. Ele foi ontem, ele é hoje, será eternamente. Ele é para agora. Ele curou o paralítico, ele curou o cego, mas ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Se não for assim, não tem lógica ler a Bíblia. E nem crer nele. Não tem nem lógica crer nele, porque há quanto tempo já passou? Não tem nem lógica crer nele. Está claro ou não está claro? Diga comigo, graças a Deus que ele é o mesmo. Diga, Malaquias 3:6. Deus disse, eu sou o Senhor e não mudo. Graças a Deus. Graças a Deus, porque quando eu leio que ele foi com eles, quer dizer que ele é comigo também, porque ele não muda. Amém, abençoados? Graças a Deus, né? Seria muito triste eu saber que Deus foi com eles e eu estou aqui no mundo me lascando. Seria muito... né? Seria muito triste, pessoa. Olha, você lê que Deus foi... Ia dar uma inveja, né? E uma raiva, uma revolta, né? Nossa, por que eu estou lendo isso aqui e agora eu estou bravo? Porque Deus foi com eles e eu estou aqui. E onde está Deus? E não existe mais Deus, porque virou só um livro histórico, como alguns estão falando besteira por aí. Mas graças a Deus que não é assim, né? Diga com voz forte, diga, Deus é o mesmo. Ontem, hoje e eternamente. Mateus capítulo 7, veja aí, ó. É o que muda a vida das pessoas, é fazê-las entender que Deus é o... Deus. Claro, se ele mudou, por que eu estou lendo a Bíblia se ele mudou? Se ele já não é mais o mesmo, por que eu estou lendo para quê? Qual o sentido de ler a Bíblia? Mateus 7, versículo 24, presta atenção. O assunto hoje, o MGA, é para quem quer mais de Deus. Para quem quer mais de Deus. Mateus 7, 24. Jesus falou, todo aquele que ouve... O que vocês estão ouvindo, fazendo? Ouvindo. Todo aquele que ouve estas minhas palavras e as pratica. Será semelhante ao homem prudente que edificou sua casa sobre a rocha. Desceu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, deram contra aquela casa, contudo ela não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. O que eu estou aprendendo aqui no versículo 24, hein? Mateus 7, 24. Todo aquele que ouve essas minhas palavras as pratica. O que eu estou percebendo aqui? Que o certo é ouvir e praticar. Eu não falei que verbo é ação? E ação é fé. Olha lá, ó. Todo aquele, Mateus 7, 24, que ouve essas minhas palavras e as pratica. Alô, clama a mim, tem que clamar. Buscar-me-eis, tem que buscar. Todo aquele que ouve e pratica, tem que praticar.
O MGA é para quem quer mais de Deus. Agora, olha o outro lado da moeda. Tem gente assim também, ó. Mateus 7,26. Mas aquele que ouve estas minhas palavras, mas não as cumpre. Está cheio. Só na teoria. Ouve, mas não pratica. Só estuda, vê na Bíblia, anota, marca, escreve no caderno. Conheci uma irmã que a Bíblia dela você não conseguia nem ler. De tanta... Hoje está desviada, não congrega, não quer mais nada. Anotou para quê? Para que você escreveu? Para que você anotou? Está viva ainda, a abençoada. Ué, a Bíblia dela você não consegue nem ler, você não consegue, de tanto que ela escreveu, rabiscou, anotou, e caderno... Para ficar desse jeito hoje? Para que você anotou? Para quê? Não estou entendendo. Para quê? Para que você anotou? Para que você rabiscou? Para que você escreveu? Para quê? Então, Mateus 7,26. Aquele que ouve essas minhas palavras, mas não as cumpre, será comparado ao homem insensato. Em outras palavras, tolo. No dito popular, burro. Homem insensato. Por quê? Porque edificou a sua casa sobre areia. Só em emoção. Só escreveu na Bíblia, só anotou, escreveu no caderno, mas não vive, não pratica, não tem ação, não tem atitude. Jesus disse, comparado com uma pessoa insensata, tolo, no dito popular, burrão. Para que você escreveu? Para que você anotou? Para que você ficou 10 anos na igreja? Para quê? Para que você ficou 10 anos anotando, 10 anos escrevendo? Para quê? Você não está praticando, você não está vivendo. Comparado com um homem insensato, 26, que edificou a casa sobre a areia. E é o que está acontecendo, eu tenho visto. Ó. Desceu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela pessoa. Olha, contra aquela casa. Não é de casa que Jesus está falando, né? Que ele não era pedreiro, tá, irmãos? Não é de casa que ele está falando, né? Você acha que ele está falando de casa? Ele não era pedreiro. Mateus 7, 27. Sopraram os ventos, deram contra aquela casa e a casa caiu. E foi grande a sua queda. Longe de mim, que eu morra antes. Longe de mim desviar do caminho do Senhor. Eu sou predestinado, fui escolhido por Deus. Eu nasci para a glória do Senhor. Predestinado estou. Eu já entendi isso, que eu fui predestinado. Deus me escolheu antes da fundação do mundo. Eu já entendi. Como é que eu vou me desviar agora? Como é que eu não vou viver a Bíblia, a palavra? Como é que eu não vou orar? Como que eu não vou clamar? Como que eu não vou louvar? Como que eu não vou congregar? Como que eu não vou? Eu vou fazer o que na vida? Não, eu vou fazer o quê? Ficar assistindo Faustão em casa, meu? Que eu vou? Não, eu nasci para a glória do Senhor, predestinado estou. Então, foi para isso que eu nasci. Mas eu já vi a pessoa servir a Deus por 10 anos e parar. Qual a lógica de você servir a Deus por 10 anos e parar? Tem caneta aí? Quem trouxe caneta? Crente não é igual um massa de tomate que tem data de validade, tá? Quem foi predestinado, Jesus disse em João 10, 28, eu lhes dou a vida eterna. Quem é crente para sempre. Não existe crente de 3 anos, crente de 2 anos. Eu fui crente por 5 anos. E agora você é o que agora? Um saco de batata? O que você é? Não existe crente de 3 anos. Eu fui crente por 4 anos. Eu fui crente por 10 anos. Deus não é Deus por 3 anos. Deus não é Deus de 10 anos. Davi diz, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Bem abençoado. Me escandalizo quando eu vejo crente voltando para trás. Hebreus 10, 38. Hebreus 10, 39. Nós não somos daqueles que retrocedem para a perdição. Nós somos daqueles que avançam, que crê para a conservação do entendimento. Eu não vou retroceder, irmão. Eu não vou retroceder. Eu já li que cortaram a cabeça de João Batista, ele não retrocedeu. Eu já li na Bíblia que mataram lá os profetas lá e eles não retrocederam. Eu não vou retroceder. Ainda mais agora que eu cheguei em graça, porque a graça é um outro nível da fé. A graça é acima de católico. A graça é acima de evangélico. Cheguei no último nível, que é a graça e o apostolado. Como é que eu vou voltar agora, abençoado? Eu já subi no 15º andar, agora eu vou descer do lado de fora? Nunca!
O MGA é para quem quer mais de Deus. Como assim? Olha a revelação do Espírito Santo. Verbo é o quê? Ação. E ação é o quê? Fé. Colossenses 3. É assim que é o MGA, irmão. É assim que é o MGA. Não é diferente. Está escrito, clama a mim? Vamos clamar. Você não vai clamar? Está escrito para clamar. Você não vai clamar? Buscar-me-eis e me achareis. Você não vai buscar, irmão? Não, não dá de santão não, irmão. Ele já habita em mim. Não é disso que Deus está falando. Deus não está falando de habitar em você. Ele está falando de uma manifestação em sua vida. Está claro aí? Quando Deus disse buscar-me-eis e me achareis, deixa de ser bobão, irmão. Tem um cara aí, como é que eu vou achar se ele está em mim? Deixa de ser bobão, Deus não está falando disso. Para de ser zombador, para de ser escarnecedor. Hipócrita fariseu que não entra no reino e não deixa os outros que estão entrando a entrar. É o que Jesus disse em Mateus 23. Você que faz dessa forma, você que age dessa forma, você é um hipócrita fariseu que não entra e não deixa quem está entrando entrar. Você vai atrás deles para não deixar eles entrar, para não ouvir o MGA, para não vir aqui, quer até tirar daqui. É um hipócrita fariseu. Não entra e não deixa entrar quem está entrando. Quem está entendendo, hein? Tem endereço o que eu estou falando aqui, tá? Tem endereço. Colossenses 3. Olha lá. Quando Deus disse, buscar-me-eis, Ele não está falando que Ele não habita em você, irmão. É claro que Ele habita em você. Paulo diz, você não sabe que o Espírito de Deus habita em você? Que o seu corpo é... Não é disso que Ele está falando. Quando Ele diz buscar-me-eis e me achareis, é como Daniel achou. Daniel foi jogado numa cova injustamente e ele orou e Deus se manifestou a ele e o livrou. É disso que Ele está falando. Ele está falando de livramento, de enviar anjo em seu favor. É disso que Ele está falando. Nem abençoado. Os sábios entenderão. Colossenses 3, quem já achou, diga amém. Verso 1. Diga comigo, verbo é ação. Nossa, o relógio hoje está louco, hein? Olha como já está correndo o relógio. Está quase na hora de acabar, nem falei nada ainda. Aqui é assim, o relógio aqui voa. O nosso inimigo aqui não é o diabo. O inimigo aqui é o relógio. Olha lá, olha lá, olha lá, olha lá. É aquele ali, ó. Qualquer dia eu dou um tiro naquele relógio lá. Dá um tiro de estilingue. Colossenses 3:1. Portanto, se fostes ressuscitado com Cristo, diga, eu fui. Nós já não fomos batizados em Cristo? Então você já foi ressuscitado. Se já morreu, já foi ressuscitado. Colossenses 3:1. Se fosse ressuscitado com Cristo, olha lá, olha lá. Diga comigo, verbo é ação. Diga, ação é atitude. Olha lá, olha o verbo aqui, ó, buscai. Circule aí, ó, buscai. Mas não faz igual a irmã que só circulou não, tá? Não faz igual a irmã que só rabiscou a Bíblia e não viveu. Olha lá, ó. Buscai as coisas que são de cima. Para aí. Deixa o Colossenses 3 aberto. O Espírito Santo está mandando você abrir em Jeremias 29. Vamos comparar os dois textos. Jeremias 29 com Colossenses 3. Abre o Jeremias 29. Abre aí. A minha já está aqui, ó. Jeremias 29, 13. Buscar-me-eis e me achareis. Está escrito ou não está escrito? Jeremias 29, 13. Deus disse, buscar-me-eis e me achareis. Agora, olha o que Paulo falou em Colossenses 3:1. Buscai as coisas que são de cima. Oh. Quem é que está em cima? Deus. Não casa certinho com Jeremias 29, 13? Então Jeremias não está dizendo... Porque tem gente que fala assim, como é que eu vou buscar se Ele já habita em mim? Deixa de ser bobão, meu. Não é disso que Deus está falando. Já te expliquei aqui, ó. O buscar-me-eis e me achareis, não é que Ele não habita em você, não é que Ele não está em você. É claro que Ele habita em você, é claro que Ele está em você. Ele está falando de uma manifestação que vai acontecer na sua vida, se você o buscar, se você clamar a Ele. É isso que Ele está falando. Quem entende, hein? Ô irmão, você acha que acontece uma injustiça contra mim? Você acha que eu não vou orar a Deus? Quando colocaram fogo nos meus carros, o que eu fiz? Eu clamei a Deus, eu orei a Deus.
Pô, eu não fiz nada, estou anunciando a palavra, estou pregando, estou ministrando e põe fogo no meu carro sem saber de nada. Para quem que eu vou clamar? Para quem que eu vou buscar? A Deus. E ele me ouviu, me atendeu. Enviou anjo em meu favor. Então Jeremias 29:13, buscar-me-eis e me achareis. Profeta falando. E o apóstolo falando, buscai as coisas que são de cima. Colossenses 3:1. Buscai as coisas que são de cima, onde Cristo... Tem uma revelação aqui, hein? No verso 2, ó. Onde Cristo está sentado à destra de Deus. Ó, Colossenses 3:2. Circule aí, ó. Pensai. Eu penso, tu pensas, ele pensa, nós pensamos. Verbo pensar. O apostolado nos ensina a buscar. Nos ensina a pensar. Está escrito ou não está escrito? Ou o cara lá do Rio de Janeiro vai mudar também isso aqui? Será que ele vai mudar e falar que não é para buscar? Será que ele vai mudar e falar que não é para pensar? Porque ele já falou que Paulo não sabia de nada, né? Ele falou que Paulo não sabia, que ele que sabe. Coitado do Paulo, Paulo não entendeu isso aqui. Irmão, falar que Paulo não entendeu tá de brincadeira, hein? Você suporta uma palavra dessa? Não dá para engolir, hein? Quem que me entende, hein? Não dá para engolir uma palavra dessa. Falar que Paulo não entendeu? Paulo foi inspirado pelo Espírito Santo. Ele escreveu Revelação, Gálatas 1, 11, 12. O evangelho que por mim é anunciado não é segundo os homens. Recebi por revelação. O cara vai lá e fala que Paulo não entendeu. E que ele que está entendendo. Vou tacar um sapato nesse cara aí, meu. Colossenses 3:2. Pensai nas coisas que são de cima. Olha a revelação. E não nas que são da terra. 3. Pois morreste. Tem caneta aí? Olha a revelação. E a vossa vida está oculta. Circule aí. A vossa vida está oculta. Como é que a minha vida está oculta? Olha a minha vida aqui, ó. Eu estou vivendo. Como é que a minha vida está oculta? Você está provando que você não entendeu nada mesmo. Paulo está dizendo assim, ó. A sua vida, na verdade, não é essa vidinha que você está vivendo aí. Carnal, terrena, humana, limitada. Paulo está falando de Zoe. Diga comigo, Zoe. Diga, a vida de Deus. É disso que ele está falando. O verbo aqui no grego é Zoe. A vossa vida, Zoe. A Zoe, a vida está com Deus. Peraí. Se minha vida está oculta com Deus, Jeremias 33:3, clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas que não sabe. Claro que eu não sei. Está oculta com ele, como é que eu vou saber? Quem pegou? Por isso tem que clamar. Pegou? Pegou? Por que tem que clamar? Por que Deus mandou clamar a ele? Diga, porque a minha vida está oculta com Deus. Colossenses 3:3. Está claro ou não está claro? Alô, onde é que vocês ouvem uma coisa dessa? Onde vocês ouvem isso aqui? O cara saiu do Maranhão para vir ouvir aqui, irmão. Lá não tem isso, irmão. Lá tem lei, condenação, jugo pesado, canga, obras mortas. Deus diz, buscar-me-eis e responder-te-ei. Por que ele vai me responder? Porque a minha vida está oculta com Cristo em Deus. Colossenses 3:3. Está claro ou não está claro? Para terminar, moral da história, resumindo, aqui no MGA nós clamamos, Jeremias 3:3. Aqui no MGA nós buscamos, Jeremias 29:13. Aqui no MGA nós buscamos as coisas que são de cima, Colossenses 3:1. Aqui no MGA nós pensamos nas coisas que são de cima, Colossenses 3:2. Por quê? Porque nós fomos batizados em Cristo, morremos e ressuscitamos, verso 3. E a nossa vida, Zoe, a vida de Deus em nós, está oculta com Cristo em Deus. Se minha vida está oculta, eu tenho que clamar para que Ele revele. Se minha vida está oculta, eu tenho que buscar para que Ele revele, senão eu vou morrer sem saber. Por que os crentes evangélicos estão morrendo sem saber? Porque a vida está o quê? Colossenses 3:3, a vida está o quê? Olha aqui, não está escrito, a vida está oculta. Pois morreste e a vossa vida está oculta com Cristo em Deus. Não foi Deus que disse, clama a mim? Está oculta com Ele.
Não foi ele que disse buscar-me-eis? Está oculta com ele. Quem está entendendo o que eu estou falando, hein? Ou só eu entendo isso? A vida em graça é diferente, não é como a religião, não há mandamentos. A vida em graça, abençoado, ela é uma vida sublime. Não é uma vida de ordenança, não é uma vida de mandamento, é uma vida sublime que tem que ser guiada pelo Espírito Santo. Não é como os homens estão fazendo, dando regrinhas. Antes tinha as regrinhas na lei, agora tem regrinhas em graça. Não é assim, irmão. Em Gálatas 5,18, Paulo disse assim, se fosse guiado, se sois guiados pelo Espírito Santo, você não está debaixo de nenhuma regra. E eu oro para que vocês sejam guiados pelo Espírito Santo, abençoado. Pô, eu preciso falar que o Espírito Santo é maior que eu não estou com você o dia inteiro, mas o Espírito Santo habita em você. Então clama a Ele e Ele vai te responder. Clama a Ele e Ele vai te anunciar. Está pegando fogo por aí, irmãos. As pessoas de Brasília, do Paraná, de Alagoas, as pessoas estão me mandando um testemunho, está pegando fogo, irmão. A mulher está vibrando, ela só de mandar o áudio já começa a chorar, está vibrando. Há um mover de Deus sobre esse lugar. Há um mover de Deus, basta crer e confessar. Há um mover de Deus, receba meu irmão. O anjo está aqui com sua bênção nas mãos. Há um mover de Deus sobre esse lugar. Há um mover de Deus, basta crer e confessar. Há um mover de Deus, receba meu irmão. O anjo está aqui com sua bênção nas mãos. Na graça e apostolado foi que eu descobri que eu sou um abençoado e tenho um anjo a me servir. Na graça e apostolado foi que eu descobri que eu sou um abençoado e tenho um anjo a me servir. Há um mover de Deus sobre esse lugar. Há um mover de Deus, basta crer e confessar. Há um mover de Deus, receba meu irmão, que o anjo está aqui com sua bênção nas mãos. Não era assim na Bíblia? O que o Espírito Santo quer que vocês entendam de uma vez por todas é que a unção de Deus, ela não está em qualquer lugar ou em todos os lugares. É só você ler a Bíblia. Coríntios 14, 23, quando a igreja se reúne em um local. Atos 16, indo nós ao local de oração. Na lei, Moisés no Monte Sinai, Abraão no Monte Moriá. Na graça, Paulo na igreja. A unção de Deus, ela se manifesta onde a igreja está. Está claro ou não está claro? E na igreja Deus colocou apóstolos, profetas e mestres. É lá que está a unção, na igreja. Vem para a igreja. Vem para a igreja. Vamos terminar com Efésios 5. Antes de Colossenses, vamos terminar com Efésios 5. 3 minutinhos para terminar. O assunto hoje, o MGA, é para quem quer mais de Deus. Eu já vi pessoas aí religiosas, evangélicas, os cultos parecem um enterro, parece um velório. Eu já vi. Culto parece um velório, parece um enterro. O MGA não, irmão. Vocês viram a alegria aqui sábado e domingo? Quem viu a alegria aqui? Você viu o vídeo? O seu vídeo está rodando por aí, o seu vídeo lá. Aquele abraço, aquela alegria, pulando. Está rodando o mundo. Por quê? É alegria. Paulo não disse que, Romanos 14, 17, que o reino de Deus é gozo, paz e alegria no Espírito Santo? Ele não falou isso? É o normal, é esse aí. Agora fala que alegria, você tem uns lugares que parece velório. Tem culto que parece um velório. Parece um enterro. Não tem coisa errada, abençoado? Ué, o Espírito Santo é gozo. Eu não conheci. Por isso que eu canto. Eu não sabia que era alguém que tudo coopera para o meu bem. Por quê? Porque eu vim de lugares que o culto parecia um velório. Estou falando sério. Eu vim de lugares que o culto parecia um enterro. Você viu esses dias lá, pastor? Você viu lá os cânticos deles lá? Pô, parece um enterro, irmão. Oh, Jesus está vivo e o culto parece um enterro. Quem é que aguenta um lugar desse? O culto parece um enterro. Eu estou falando besteira?
Parece um enterro. O Espírito Santo é gozo, paz e alegria. Uma salva de palmas ao Espírito Santo. Vamos terminar com Efésios 5, 18 e 19. Efésios 5, 18. Paulo disse, não vos embriagueis com... Isso aqui é para você, ó. Eu não sei se eu vou te ver mais, tá, irmão? De repente só te vejo no céu. Mas daqui até lá, pratica o Efésios 5, 18 e 19. Amém? Porque verbo é ação. E guarda isso, hein? São duas revelações. Diga comigo, verbo é ação. Ou seja, cada vez que você vê um verbo na Bíblia, você tem que praticar. Buscai, clamai, pensai, perdoai. Verbo é ação. E ação é fé. Então olha aqui, ó. Efésios 5,18. Não vos embriagueis com vinho em que há contenda. Ao verbo. Verbo é encher. Mas enchei-vos. Eu encho, ele enche, tu enches. Nós enchemos, eles enchem. Verbo é ação. Enchei-vos. Eu tenho que encher. Você tem que encher. Não é o Espírito Santo que enche, é você. Não é o Espírito Santo, é você. Enchei-vos. Ele não está falando para o Espírito Santo te encher. Ele está falando para você se encher do Espírito Santo. É o contrário. Enchei-vos do Espírito. Como que se enche do Espírito? Olha o verbo no verso 19. Olha o verbo. Ó. Eu falo, tu falas, ele fala. Nós falamos, eles falam. Estou conjugando o verbo, falar. Como que se enche do Espírito Santo? Paulo mandou encher. Efésios 5,18, enchei-vos. Paulo, como é que se enche do Espírito? 19, falando, circule na sua Bíblia, falando entre vós com salmos, falando hinos, falando cânticos espirituais. Vocês viram aqui a pastora Ana Lúcia cantando em línguas? Você viu que coisa linda, maravilhosa? Isso é cânticos espirituais. Olha lá, está na Bíblia. Está na graça e está no apostolado. Quem é que vai tirar isso aqui da Bíblia, hein? Quem é que pode tirar isso da Bíblia? É isso que eu fico louco. Quem é que pode tirar isso da Bíblia, se está aqui na Bíblia? Porque desviou da graça. Saiu do apostolado. É ou não é verdade? Saiu do apostolado. Porque o apostolado manda, olha lá, ó, Efésios 5,19. Falando entre vós com salmos e hinos e cânticos espirituais. Não é cantor cristão. Não é para você pegar a harpa cristã, o cantor. Isso não é cântico espiritual. Isso é cântico intelectual. Você está pegando um inário e está lendo, está cantando. Isso é diferente. Cânticos espirituais são cânticos em línguas. Está claro ou não está claro? Ou só eu que entendo isso? Efésios 5,19. Falando entre vós com salmos e hinos e cânticos espirituais. Olha o que deve fazer, o verbo cantar. Cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração. Está claro ou não está claro? Olha o verbo dar aqui, ó. Olha o verbo dar no verso 20. Dando sempre. Eu dou, tu dás, ele dá, nós damos, eles dão. Olha o verbo dar aqui, ó. Verbo é ação. Ação é fé. Dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai. Era assim que Paulo vivia e é assim que ele deixou escrito, é assim que ele ensinou. O MGA é para quem quer mais de Deus. Está claro ou não está claro, hein? Está claro ou não está claro? Para quem quer mais de Deus.